acho que aumentou a potência. Eu acho que eu apertei em algum botão. Posso tirar um pouco? Pode. Eu apertei em algum botão? Não, você relaxou. Tá no terceiro ainda. Nossa, então é isso. Você é bem sensível. Pronto. Agora Aí o meu é só o take inicial, depois aí fica tudo ali, entendeu? Ah, é? É. Então eu vou fazer o seu segurando. Tá. Começamos hoje o Topcast 001. A nossa convidada é a doutora Joelma. Peraí, não é Topcast, você não está no Top Lead. Não, é o Topcast. Ele vai entrar em... Não era live terapia? Live terapia, eu acho que é melhor, porque eu tô deitado no divã. Pois é, Topcast não é, Zé. Ah, eu tô acostumado aos antigos, deixa eu perder esse vício. Bem-vindo ao podcast, Ah. você pode falar podcast. Live terapia, perdão. Volta que eu acho que pegou. Tá. 1, 2, 3 e... Bem-vindo à Live Terapia. Hoje a nossa convidada é a doutora Joelma. Nós vamos falar sobre alguns temas bem atuais e modernos, como consumismo, minimalismo, entre outros temas interessantes nessa Live Terapia. Aproveite. Doutora Joelma, seja bem-vinda. Obrigada. Como você se sente hoje, doutora? Ai, você me pegou agora, eu não sei como que eu me sinto. Você se sente... Pode, fique à vontade. Não sei Você como se me sente... sinto, não me faça pergunta difícil. Então vamos direto ao ponto. Existe um assunto que eu gostaria de abordar e saber a Fome sua também opinião. pode ser um sentimento. Fome? É. Sim. Fome. É. E essa fome, você sente que é uma fome natural ou uma fome por algo específico? Uma fome de algo gostoso, sabe? Gostoso? Suculento, triunfante. É. Triunfante? Sim, não Ah. fome assim de rango, comida. Sim, sem ser Arroz, feijão, filé de frango. Então é uma salada. fome emocional? É uma fome totalmente emocional. Alguma Fome coisa, de doce. um doce? Uhum. Ah. Quais são os seus doces preferidos? Ai, alguma coisa que tenha chocolate e coco juntos. Chocolate e coco. Um prestígio, coisa do tipo? Sim. Ah. E quando você se observa em situações desafiadoras, essa fome vem? Sim. Então essa fome, então, ela está ligada um pouquinho ao processo de ansiedade. Olha, acho que sim. Agora que você falou, acho que faz muito sentido. Quando você come esses doces, você se sente reconfortada? Qual a sensação? Além da sensação da dopamina? Sabe, quando... Sempre que eu saio da minha zona de conforto, eu acho que vem essa vontade de um docinho. Talvez ele me dê sensação de segurança e porto seguro, talvez. Talvez por liberar a dopamina me dê segurança. Vai saber, né? Tão complexo. Você, quando criança, gostava desses docinhos? Ai, sim, muito. Como que era a Joelma com os doces com 7 anos, por exemplo? Consegue lembrar? Olha, a única coisa que eu me lembro é da minha mãe chamando minha atenção para eu não enfiar a cara nos doces. Ah, então doce já é um apego antigo teu. Ah, sim. É uma forma de alívio, então, para você. De consumir algo que te deixa aliviado. Então, eu sempre dei muito valor ao estômago. Você estava falando de
consumismo e minimalismo, né? Sim. Agora que a gente tocou nos docinhos, eu sempre dei muito valor ao que vai entrar na minha alimentação, que vai entrar no meu estômago. Por exemplo, riqueza é algo tão subjetivo, né? Sim. Tem gente que compra aí um carro caríssimo e gasta tudo que tem para manter o carro e fica comendo miojo a semana inteira. E eu jamais conseguiria fazer uma coisa dessas, jamais. Eu prefiro andar de patinete. Sim. E ter o meu docinho e a minha geladeira triunfante, retumbante, estralando de cheia. Então, riqueza é muito subjetivo, porque assim, na minha casa, riqueza é essa fartura, é você ter muitas opções, sabe, de rango. O meu pai é frutas e legumes e doces e aquela geladeira retumbante. Retumbante, triunfante. Sim, e eu percebo que o consumismo aqui na cidade, né, porque Sim. a minha família é mais da zona rural, né, a origem dela. Aqui na cidade as pessoas valorizam outras coisas, né, e não o alimento em si. Né? As pessoas às vezes economizam no rango, passam fome mesmo. Comem miojo, mas o carro tem que estar lá triunfante, brilhando para aparecer para o vizinho, para as pessoas ou então a casa, né? Mas aí você entra dentro do ambiente, não tem fartura, né? Então fica algo tão subjetivo, porque assim, o que entra dentro de você vai mexer muito com a sua saúde, né? E o que tem por fora ali, as pessoas elas vão estar enxergando aquilo, mas não condiz tanto com o que você é, com o que você está passando, com a sua realidade dentro de casa. É apenas a aparência que o outro está enxergando, assim. E eu nunca fui de valorizar muito o que o outro enxerga de mim. Ele quer pensar de mim, pra mim, foda-se. O importante é como vai estar lá dentro pra mim, sabe? Por isso que eu valorizo muito os meus docinhos. Nossa, uma viagem assim, totalmente... uma viagem no tempo para eu apenas explicar o meu docinho. Muito intenso isso. Então, para você, as coisas que têm valor são muito melhores que as coisas que têm preço? Ah, com certeza, né? O valor da sua satisfação é mais importante do que o preço da exposição ou a aparição social que você possa mostrar, né? Sim, porque uma mesa onde você vai fazer a refeição é ali que vão estar as pessoas mais importantes para você. No caso, você, casado, com 2 filhos, você vai estar sentado ali com a sua família, né? Sim. E uma família feliz numa mesa, ela vai ser o principal momento ali, né? Você tem essas memórias afetivas? Sim, na então, mesa? sim, o importante é você estar ali reunido e é um momento também que, além da reunião familiar, é um momento também que você vai estar se alimentando. Então, assim, é um lance verdadeiro. Saúde vezes convivência vezes família, para mim são as coisas mais importantes. Do que aquilo que você mostra fora, porque às vezes você está mostrando uma coisa que lá dentro não está funcionando, entendeu? Seria uma máscara, né? Sim. Joelma, quais seriam os seus sonhos de consumo versus vida que você Nossa, almeja? eu sou uma pessoa assim que, nossa, consumo pra mim, eu acho que o que me importa mais assim é viagem. Eu
momentos, assim. Guardar momentos. Sim, porque eu não sou de investir em coisas físicas, assim. Eu gosto de gastar com experiências. Experiências. Sim. Perfeito. Então eu valorizo muito fazer uma viagem com a minha família. Valorizo muito o que eu vou comer ali naquele momento com a minha família. Eu gosto de aproveitar o momento. Eu não gosto de investir, por exemplo, num objeto que vai ficar guardado, né? Pra mim aquilo não tem tanto valor. E às vezes eu me sinto um ET por causa disso. Porque assim, as pessoas medem o sucesso do outro pelo que a pessoa mostra por fora, né? O doutor fulano chegou com uma Ferrari, então ele é uma pessoa bem sucedida. O outro chegou de HB20, ele não está tão bem sucedido assim. Isso é muito relativo e subjetivo, porque às vezes a pessoa que chegou com a Ferrari, ela está devendo até o orifício traseiro. E às vezes a pessoa que chegou com a HB20, ela tá ali, o carro tá pago, ela não está endividada, o nome não está no Serasa, e às vezes ela tem até dinheiro guardado, então, e ela tá cagando pro que as pessoas vão pensar do HB20 dela. Então, assim, eu não meço o fato do sucesso profissional pelos bens materiais, assim. Eu olho muito saúde, família, convivência, amigos, né? Eu vejo a riqueza com um olhar assim, eu meço com uma régua totalmente diferente do convencional. Então, é difícil até explicar, porque as pessoas elas não compreendem, assim. Eu me sinto um ET falando disso, sabe? Então, é muito complexo. Você acha que realização é melhor que dinheiro? Com certeza, com certeza. E outra coisa, hoje em dia a inteligência artificial, filtros em fotos, um marketing avançadíssimo, né? Hoje em dia você pode transformar através do marketing um Zé Ruela num doutor, se você quiser. Né? Porque hoje em dia as pessoas elas não vão no Lattes procurar o seu currículo, elas vão na sua página de uma rede social e elas vão ver suas curtidas, seus posts, né? Suas fotos, e através dali elas vão tirar conclusões. Elas não vão lá no Google buscar o seu currículo, né? Então, hoje a gente não tem verdade, a gente tem pouca verdade, né? Hoje, quem vai entrar num relacionamento amoroso hoje por um aplicativo, eu tenho até dó. Porque você tem tantos filtros que você, no dia, eu acho que do encontro, acho que você pode encontrar uma pessoa totalmente diferente daquela que você viu. Então, assim, eu tenho dó de quem tá entrando no relacionamento hoje. Uma fake news. Nossa, totalmente, né? Então, você não vê verdade, né? Você vê aquele mesmo perfilzinho clichê, por exemplo, eu sou dentista. Aí você pega um dentista clichê, por exemplo, o padrãozinho do perfil do harmonizador facial. Gente, não quero criticar, eu tenho amigos que fazem isso, eu só estou falando do perfilzinho. Eu falei pra você que não seria uma boa ideia eu vir aqui nesse podcast, porque eu poderia falar algo ofensivo. Você está numa live terapia, fique à vontade. Pai amado, então. Você pega o padrãozinho clichê de um harmonizador facial, né? Com certeza, se for mulher, vai estar de biquininho, corpo perfeito, vai ter fotos na academia, vai ter aquela pele maquiada com filtros, né? Você pega um homem, ele vai estar ali esbanjando riqueza, com relógio caro, enfim, aquele padrão de harmonizador facial, né? Que lida com essa parte estética. A pessoa mostra uma coisa ali no perfil, né?
mas aquilo não condiz com a realidade dela. Você chega ali pessoalmente, você vai se deparar com uma pessoa que às vezes não tem conhecimento nem técnico, porque você vê que a pessoa ela não sabe nada do que está fazendo, né? Mas o marketing dá esse poder para ela de parecer que ela sabe o que está fazendo. Então, hoje em dia, o marketing é muito poderoso, né? E fora isso, você vê o lance pessoal. Às vezes a pessoa é linda, é magra, mas você vai fazer um exame de sangue nela, a glicemia está nas alturas, o colesterol ruim está altíssimo, o bom está baixíssimo, mas a pessoa está linda ali na internet, não faz atividade física, sai do consultório, fuma até o fósforo da casa, o gás, enfim, fuma até não caber mais fumaça, até a fumaça sair pelo orifício traseiro, não tem saúde nenhuma, mas ela está linda e maravilhosa com seu preenchimento labial, né? Mas a saúde zero. Então você vê ali uma coisa que parece ser saudável, mas não é saudável. Às vezes você vê uma pessoa magra, linda e bonita, mas ela vomitou, colocou os 2 dedos na goela 3 vezes por dia para ter aquele perfil. Então você vê uma coisa, mas por trás daquilo existe outra. Ou então você vê uma pessoa com uma aparência ali de riqueza, mas que ela está mais fodida que nós dois juntos, entendeu? Ela está endividada, ela está com uma lista do Serasa, assim, enfim, gigante. Não que tenha problema em ter nome no Serasa, o problema não é ter nome no Serasa, o problema é você mostrar ser uma coisa que você não é. Eu acho isso totalmente desonesto. Sim. Né? E tudo isso por conta de padrões, né? E o padrão de saúde é esse, mas às vezes aquilo ali está totalmente longe de uma saúde. Né? Você acha que o marketing, enquanto ferramenta, apesar de... Eduardo, desculpa, eu sei que o marketing é uma das suas profissões, mas eu acho que assim, funciona, só que eu acho que o marketing é tão bom que às vezes foge um pouco da realidade do profissional. Você nunca pode escolher o seu profissional através do marketing. O marketing hoje pode fazer uma pessoa bosta ser o melhor político do mundo. Sim. Entendeu? Olha o poder disso, é uma ferramenta muito poderosa. Você acha que ele tem adoecido as pessoas? Tem sim. Hoje a gente não tem verdade. Você olha para uma coisa, às vezes aquilo é verdade, mas eu tenho dúvidas. Porque o marketing é uma ferramenta tão tchan assim, que eu não sei mais no que acreditar. Entendeu? Porque ele desenha uma pessoa perfeita, desenha um político perfeito, desenha um profissional perfeito. E aquilo às vezes não condiz com a realidade do que está acontecendo. E você acha que a falta de autoconhecimento das pessoas, de se conhecer, de saber seus valores, é o que dá essa distoância em relação à realidade? Dela não ter esse senso crítico, é porque ela não se conhece, ela não sabe seus próprios valores, e aí o marketing vem como uma comparação, como um exagero e acaba destruindo isso, deixando as pessoas doentes? Eu não sei se é falta de valores, mas às vezes a falta de você sair um pouco da bolha, sabe? De você sair um pouco da rede. Sair da bolha, né? E você às vezes parar de ficar consumindo só aquela informação ali do feed, você sair um pouco dali, você ler um livro, ou você vê um programa, um documentário mais culto, porque senão você vai ficar doente. Se você ficar preso ali, você vai ficar se comparando o tempo todo e se achar um bosta. Você vai achar que você nunca vai estar decolando, né? E tudo é muito subjetivo. Eu já cheguei num nível que eu era a pessoa que mais tinha cirurgias no mês. Eu cheguei a
fazer o maior número de cirurgias anual no estado de São Paulo. Eu, Josinha, uma pessoinha pequena, eu já chamei a atenção do estado inteiro, dos convênios do estado inteiro, de um convênio aí, né, grande aí no estado, por ter o maior número de cirurgias, né? E operava demais, ganhava muito, mas a minha saúde estava totalmente prejudicada, porque você trabalha muito de fim de semana, você está operando o tempo todo. Tinha dias que eu saía aí 9 horas da noite do hospital, tinha chego 7 horas da manhã, né? E uma qualidade de vida péssima, você não tem ânimo para poder fazer uma atividade física, né? E a alimentação fica uma bosta, porque você começa a colocar aquelas porcarias para dentro rápidas, né? Alimentação rápida. E você não tem tempo para si, né? Você não tem tempo para cuidar de si. Então, o que adianta entrar tanto dinheiro e você não ter tempo para gastar esse dinheiro, né? Então, tudo é muito subjetivo. Daí, pensei, vou colocar o pezinho no freio, né? E vou rever o que realmente é importante. Se o tempo que eu tô deixando de passar com a minha família, o tempo que eu tô deixando de cuidar de mim, da minha alimentação, né? Dinheiro, riqueza, mas à custa de quê? Dinheiro é importante, não é que eu sou contra o dinheiro, né? Muitas pessoas pensam, não, mas o dinheiro é importante, você não pode bloquear. Eu não bloqueio, né? Eu gosto de dinheiro, né? Eu gosto do dinheiro que vem ali do meu trabalho honesto, né? Que eu mereci aquilo. E quando você faz um bom trabalho e recebe por isso, é muito gratificante, né? Mas não a qualquer custo, né? O que você está sacrificando para ter aquele dinheiro? Você está sacrificando seus filhos? Você está sacrificando a sua saúde? Isso realmente vai valer a pena, né? Porque a vida ela é muito breve, ela é muito curta, né? Você está aqui hoje, eu atendi uma senhorinha hoje no consultório, né? Antes de vir para cá. Hoje ela está numa casa de repouso e a gente já foi na casa de repouso atender ela, né? E ela comentou com a gente que ontem mesmo ela era criança, hoje ela está na casa de repouso. Então a vida é muito breve, né? O que ela vai levar daqui? As lembranças das experiências, dos momentos, né? Não que você não possa andar num carro confortável, morar numa casa confortável, não é isso, mas onde você está colocando a sua prioridade, a prioridade só no investir, né? Porque às vezes o seu filho, ele não quer só o melhor carro, ele não quer só que você leve ele para o melhor colégio, no melhor carro. Às vezes ele quer passar um tempo com você e você está sacrificando tanto da sua vida para dar o carro mais bonito, para levar ele para a melhor escola, mas você não tem tempo de ficar com ele. E às vezes ele quer um pouco do seu tempo, né? Então a riqueza é muito relativo, né? Por exemplo, você tá vendo minha mão aí, né? Tô. A gente tá olhando para a mesma mão. Sim. Né? Só que o que eu tô vendo é totalmente diferente do que você tá vendo. Sim. Eu tô vendo um outro lado da mesma mão, né? E riqueza é isso, né? Às vezes a aparência que você tá enxergando é totalmente diferente do lado de cá, né? E o lado que importa para mim, às vezes não é o mesmo lado que importa para a sociedade. Por isso que eu me sinto um ET. Você sente desconectada? Eu me sinto totalmente desconectada do ser humano, das pessoas em si. Eu me conecto com pouquíssimas pessoas, e normalmente são as pessoas mais sensíveis, né? Ou são as pessoas mais doidas. As
pessoas que não batem em mim, nossa, essas eu me conecto, porque a gente se entende, né? Porque ambos somos ETs, às vezes seja isso. Talvez por isso que a gente tem criado uma amizade, né? Ah, com certeza. Para ser meu amigo não pode bater bem mesmo. Então, deve ser por isso. E essa relação entre ser uma profissional da saúde e ao mesmo tempo perder sua saúde exercendo aquilo que você fazia, gerou um senso de injustiça para consigo? Você achou que você estava sendo injusta consigo mesmo? Eu estava sendo injusta comigo e injusta com os meus pacientes. Porque como que uma pessoa cansada, esgotada, vai conseguir fazer um bom trabalho? Não consegue. Então eu também não estava sendo honesta com os meus pacientes. Né? Para você cuidar de alguém, você tem que estar bem. Né? E... Joelma, se você pudesse dar um... Não, Joelma não, me lembra Calypso, por favor. Jo? Pode ser? Pode ser Jojo, Jojo? Tia Jo, qualquer coisa, mas Joelma. Tia Jo? Pode ser. Se você pudesse dar um conselho para Joelma. Para Joelma do Calypso? Você mesma. Não entendi. Se você, Joelma, pudesse dar um conselho para você mesmo, para Joelma, que conselho você daria nesse momento de vida que você está vivendo hoje? Se você pudesse sentar com você mesmo e falar assim, ó, vem aqui que eu preciso te falar algo, eu quero te dar um conselho. Olha, pra mim hoje, eu não sei se eu teria algum conselho pra dar, porque assim, o que eu tô falando pra você agora, talvez eu já usaria como conselho pra mim. Mas se eu pudesse pegar... Outro dia eu tava olhando uma foto minha de quando eu era mais jovem, assim, Certo. uns 18 anos, 19. Certo. Aí eu olhei pra minha carinha lá e eu pensei, nossa, se eu pudesse voltar no tempo, me encontrar, que nem aquele filme, aquela trilogia do De Volta pro Futuro, Uhum. se eu pudesse voltar, me encontrar com 19 anos, aí eu falaria, seja menos trouxa, pare de ser besta. Porque, nossa, a gente com 15, 18 anos acha que sabe tudo e é tão bocó. A gente não sabe porra nenhuma. Uhum. Então, se eu pudesse voltar no tempo, nossa, eu falaria isso. Nossa, como eu queria ter aquela idade que eu tinha antes, com o meu cérebro de hoje. Seria tudo tão diferente. Eu teria valorizado coisas totalmente diferentes. Nossa... Eu com 13 anos chorei a primeira vez por causa de um embuste de um garoto que eu era apaixonada. Hoje em dia eu vejo isso, gente, o quanto eu fui bocó. Com 13 anos? Nossa, a gente é muito bocó, a gente não sabe merda nenhuma. E não que eu com 37 seja dona da verdade, não é isso. Talvez eu com 60 queira voltar hoje e falar pra eu parar de ser besta também, entendeu? Mas eu quando olho... lembro, assim, da Jo do passado, eu só penso, gente, como eu era besta. A primeira coisa que vem na minha cabeça é essa. Como eu era idiota. Ingênua, nesse sentido? Não, besta de mesmo. não conhecer. Não, porque ingenuidade, assim, em relação a quê? Ingenuidade, eu acho assim, tem assuntos, tem pontos que você é ingênuo, tem outros pontos que você domina, né? Mas assim, eu lia tanto, mas não sabia colocar em prática. Eu lia, mas não conseguia compreender o que eu estava lendo. E hoje em dia, se eu ler o mesmo livro que eu li naquela época, eu tenho uma percepção totalmente diferente. Mas se você nessa idade, você tem atitudes bocós, se você parar para pensar, nossa, como a gente era trouxa. Não que eu não continue sendo, né? Papel eu ainda faço até hoje, mas eu era muito mais do que eu sou hoje, entendeu? E como você imagina a Joelma com 70 anos? Eu imagino isso, uma senhorinha, lembrando de todas as merdas que eu fiz no passado. Lembrando que você gravou até um podcast. Sim, falando assim, meu Deus, como eu era besta.
Mas eu acho que eu vou ser uma senhorinha feliz. Porque assim, se tem uma coisa que eu não me arrependo, é de onde eu gastei o meu dinheiro e o meu tempo. Eu não me arrependo. Você sente que está seguindo a tua intuição, aquilo que teu coração... Ai, só se vive uma vez, né? Não que você tenha que ser imprudente, Uhum. né? Isso também não. Mas você vai gastar com o quê? Você vai gastar com uma coisa que às vezes nem faz você feliz, é só pra mostrar, entendeu? Uhum. Por que que eu preciso ter um iPhone de última geração? Explica pra mim. O que isso vai me trazer? Tá, aí sai o novo. Eu tenho uma necessidade de trocar pelo novo. Por quê? Porque se aquele que eu já tenho ainda está funcionando? Uhum. Por que que eu tenho sempre que ficar trocando pelo último modelo, pela última geração? Pra quê? Pra todo mundo ver que eu tenho aquele aparelho novo de última geração? Ou porque eu preciso ter o último modelo? Se você realmente tem necessidade, sem ser para mostrar para alguém, Uhum. eu acho que nos dois, nas duas situações, você precisa de tratamento. Sim. Porque uma, porque você não está possuindo coisas, você está deixando as coisas te possuir. Uhum. E no outro, você tem uma necessidade gigantesca de agradar o outro, de mostrar para o outro que você é importante. Será que é porque você tem que conquistar o outro através do que você tem materialmente? Se existe essa necessidade, então você tem que rever os seus amigos, porque os seus amigos têm que gostar de você pela sua essência, não pelo que você tem. Agora, se a necessidade é sua, então você está deixando as coisas te possuir. E você que tem que possuir a coisa. Você pode ter um iPhone do último modelo, mas desde que você possua aquilo. Uhum. Por exemplo, eu tenho um celular já antigo. Quando ele parar de funcionar, eu troco. Pra que eu vou gastar com isso? Uhum. É uma filosofia minha. Sim. Se eu posso gastar com outras coisas, docinhos da Real, por exemplo. Né? Pra que eu vou financiar um celular novo pela minha casa e minha vida se o meu ainda funciona? Eu não tenho essa necessidade. Sim. Se o meu quebrar, parar de funcionar, daí eu tô olhando lá, a moça, uma boa vendedora, ela me convence a comprar o iPhone, o último modelo. Comprei. Tudo bem, eu comprei. Mas assim, eu tenho necessidade de trocá-lo ano que vem só porque vai sair um modelo novo? Não, por quê? Porque eu possuo ele, mas não é o consumismo que me possui, não é a coisa que me possui. Então, inverteu, né? O objeto te domina e não você domina o objeto. Então você pensa que nesse sentido, viver uma vida minimalista, com a necessidade real, te traz mais alegria e leveza, paz pro dia a dia? Sim, traz muita leveza, traz paz, traz menos dívidas e faz você repensar muitas coisas também, né? Será que o dinheiro que eu financiei, o iPhone, pela minha casa e minha vida, que eu vou passar o resto da minha vida pagando no cartão, aquilo lá, no carnê, enfim, porque é bem caro. Você consegue fazer uma viagem muito legal com o dinheiro de um iPhone. Uhum. Será que você não deveria ter ido viajar com a sua família, conhecer lugares novos? Eduardo, você compra um celular com a melhor câmera, mas você fica batendo selfie no espelho, porque você não sai para usar a porra da câmera do celular, entendeu? Você não vai fotografar uma paisagem, você não saiu para usar aquilo, entendeu? Aí você vai ficar tirando foto no espelho do banheiro, né? Porque se você tem o objeto para você usar, para você tirar fotos legais de lugares legais, você não sai, porque você nunca tem dinheiro, entendeu?
Você compra aquilo, fica escravo daquilo e nunca tem dinheiro. Igual você compra um carro legal, mas não consegue sair e beber dos seus amigos. Porque você gastou todo o dinheiro que você tinha para manter aquele carro, aquele motor. Entendeu? Se você tem condições de manter aquilo e ter uma vida social legal, tudo bem, você tá dentro, mas sacrificar a sua saúde, sacrificar o restante da sua vida por causa de um objeto é totalmente inútil. E você acha que esse despertador que já tocou para você nesse sentido, esse despertador do consumismo, diga uma metáfora, né? Que esse despertador que um dia tocou para você do consumismo, que fazia mal para você, que toca para muitas pessoas de meia idade, você acha que todo mundo um dia vai, nem que for de uma forma tardia, perceber que esse consumismo ele não leva a que isso lugar? não tocou para mim, isso já veio dos meus pais. Ah, você recebeu, já vem. Já veio dos meus pais, já veio da minha mãe. Os meus pais já são assim. São valores que vieram na Meus criação. pais levam uma vida simples, mas não falta nada, né? Sempre tínhamos fartura em casa, eles têm até hoje uma vida simples, mas minha mãe sempre tem dinheiro guardado dela. E sua mãe gosta de um docinho também? Minha mãe é toda saudável, né? Minha mãe come mais frutos, mas gosta de um docinho, com certeza. Mas assim, a alimentação da minha mãe assim é algo Eu tô perguntando porque claramente excepcional. a gente identifica um padrão aqui nesse docinho. Toda vez que você fala de algo bom, você associa o docinho. Sim. Tanto de realização, de uma série de coisas, muda até a sua feição, o jeito de falar. Então você muito... Minha mãe pega no meu pé pra eu controlar o docinho, isso sim. Mas você tem uma memória afetiva muito boa ligada ao doce. Sim, tenho. Eu não sei o que, mas tenho. Lembra de algo, né? Eu acho que eu lembro de infância, avó, primos, assim, minha avó fazia muito doce, né? Então. Que doce que ela fazia que você lembra? Minha avó fazia muito doce, assim, de cozinha, né? Mamão, Sim, abóbora com coco, coco. né? E eu Esse tenho... coco apareceu aqui no chocolate, né? Apareceu, E sempre, quando a minha avó era viva ainda, eu ia passar as férias, sempre que ela saía, ela comprava chocolate. Ah, Então, assim, então o docinho me remete muito à minha avó também. sua avó, né? Você era bem apegada com ela? Era minha avó paterna, sim. Então quando você desfruta da vida, das coisas simples, come o teu docinho, do chocolate, do coco, Pra mim tá tudo certo. te remete a um tempo que você gostaria de viver, de ter vivido, ou que viveu. Porém você queria ser a Jô de hoje em dia, né? Com a experiência, com a cabeça, com a clareza de mundo. Eu teria aproveitado mais, né? Porque eu era criança e você via as outras crianças chegando num carro mais legal. Aí você às vezes não tem um cérebro maduro o suficiente para você entender que os seus pais, que a sua família estão fazendo a coisa certa, entendeu? Sim. E aí você começa a competir, né? Porque criança tem muito esse lance de competição, né? Muito acentuado. Muito mais, né? Que os adultos, porque adultos imaturos competem muito também. Sim. Já adultos maduros, eles mais se cooperam, né? Aí o lance competitivo da criança, porque o tênis ali é mais bonito que o meu, né? Então eu preciso ter aquele tênis, né? Começa na escola já o consumismo, né? Eu preciso ter o tênis que o meu amigo tem, né? Pra eu estar ali no mesmo patamar que ele, pra eu andar no mesmo grupo que ele. Daí já chega pros pais, já chora pros pais comprarem aquele tênis X.
ser aceito no grupo. Aí fica adulto. Aí o amigo tem um carro. Eu preciso ter o carro que o meu amigo tem para eu ser aceito naquele grupo de convivência dele. Senão eu não vou ser aceito, eu vou ser excluído. E eu cheguei numa fase que foda-se pra mim ser aceito, sabe? Se o grupo não me quiser, pra mim tá tudo certo, entendeu? E aí você falou algo assim, eu não queria ser trouxa lá quando eu era mais nova. Ou seja, Exato. se eu soubesse disso que eu sei agora, Eu teria aproveitado mais a minha vida, aproveitado mais os ensinamentos da minha avó, né? E aí tem muita gente que me pergunta a respeito do judaísmo, né? Porque assim, como eu vim de uma família judaica, as pessoas perguntam, os judeus são ricos, né? Porque os judeus têm um segredo escondido lá embaixo de 7 chaves. Não tem segredo nenhum, né? O que acontece é assim, os judeus perderam tudo na Segunda Guerra, né? Eles foram para o campo de concentração, deixaram imóveis, casa, as pessoas foram lá, se apossaram dos imóveis deles, das riquezas, e quando eles foram libertos, muitos saíram com uma mão na frente e outra atrás, né? Muitos vieram para o Brasil e conseguiram reconstruir tudo que tinha em pouco tempo, né? Não do dia para a noite, sim, né? Mas com foco e trabalho. Por quê? Porque dá importância a outras coisas. Não tem essa necessidade sempre de estar mostrando. Porque assim, se você ficar tendo que trocar de iPhone todo ano e você não tem uma estrutura financeira adequada para esse tipo de vida, você se afunda e você não constrói nada, né? Aí teve famílias judaicas que vieram para o Brasil com uma mão na frente e outra atrás, e ali em 5 anos já estava com todo o império construído de novo, né? Pouco tempo. Pois vieram de uma escassez, né? Vieram sem nada, mas conseguiram se levantar por disciplina e por não ter essa necessidade de deixar o material te possuir, mas de você possuir o material. Né? E essa sua avó era judia? A minha avó paterna não, mas a família do meu pai tem uma origem judaica, né? E a família da minha mãe é uma família que veio da Polônia, né? Que foi onde teve um foco lá do nazismo na Segunda Guerra. E inclusive um padre polonês, né, ele favoreceu muitos judeus chegarem, né, no Brasil, porque ele falsificava atestados de batismo, né? Alterando Tinha nome, um padre polonês que ficou muito famoso, que ele salvou a vida de muitos judeus, né? Conseguiram chegar para o Brasil como se fossem cristãos católicos, né? E depois esse padre foi morto lá, né? Porque além de fazer isso, ele escondia no porão da igreja crianças judias, né? Então, muitos poloneses chegaram para o Brasil na época de Vargas. Vargas era assim com Hitler, né? Ele tem todo um histórico aí de bom político, mas ele era pau a pau com Hitler. Se ele soubesse que um judeu estava entrando aqui, ele deportava para a Alemanha. Vamos para o campo de concentração e foda-se, né? E a família da minha mãe acabou chegando, né, através disso, né? Origem aí polonesa. E minha avó, eu acho que ela quis esconder isso, né? Porque era muito perigoso, o medo que eles tinham de voltar esse preconceito contra o judeu. Então ela fez o filme A Vida é Bela pra você? Ela escondeu de todo mundo, ela não queria que espalhasse, né? E, nossa, por muitos anos eles tiveram medos, muitos estão aí camuflados até hoje, entendeu? Às vezes você
judeu e o seu bisavô escondeu isso de você para privar você de uma possível guerra futura aí, né? Então, às vezes, você nem sabe, né? Isso, às vezes, nem foi te falar. Ele me contava sobre algo que aconteceu na Itália no fatismo. Ele me contou de algumas coisas. Sim. Assim como tem muitos descendentes de alemão que estão aqui no Brasil, que eles não queriam fazer parte do nazismo, não queriam mandar os filhos para a guerra. E eles vieram, né? Eles praticamente são desertores de guerra. Vieram porque escolheram não participar dessa atrocidade, né? Sim. Então, tudo é tão relativo, né? A gente tem aí pessoas boas também que vieram, que fugiram da Alemanha para não participarem de tais atrocidades, né? Então, a gente também tem que enxergar os dois lados, né? E a gente consegue ver, a gente está falando do tema em si, consumismo, minimalismo, sociedade, mas existe um fator que você me chamou a atenção, que é a individualidade, né? Que a gente não pode enxergar a sociedade como um ente só. Dentro daquela sociedade, dentro das pessoas, dentro daquele bairro que a gente chama de bairro elitizado, dentro de um espectro de pessoas, podem ter pessoas que ali dentro, por mais que tenham toda essa máscara, sejam pessoas boas, né? Muito. Quantas mães na época, elas não queriam que seus filhos fossem para a guerra na Alemanha? Sim. Elas não queriam fazer parte daquilo, né? Mas o filho era obrigado. E se não fosse, se fosse um desertor, era morto, né? Então, assim, foi uma coisa que foi difícil para todo mundo na época. Sim. Né? Joelma, antes de vir para essa live terapia, eu te chamei pela confiança, pela amizade que a gente tem construído. O que você esperava desse dia? Eu esperava que eu fosse fazer uma sessão. Eu não esperava, assim, que fosse sair tanta merda da minha boca. Mas acho que não deixou de ser uma sessão. E você se está sentindo mais calma no sentido de quando você veio? Eu tô sim, porque aquele trequinho que você colocou aqui no meu pescoço lá. Você gostou? Nossa, muito bom, muito bom. Você Super indicaria indico. para os pacientes? Nossa, indico sim, né? Aquele check-up que você fez aí, meu, assim, no início, que você e a Cássia aí, né? Todos os meus hormônios, todas as minhas vitaminas, o que tá em falta, o que não tá. Nossa, foi muito útil, eu agradeço muito. Bacana. E como você se sente? Eu já sabia, te conhecendo, obviamente, que aqui não é uma sessão comum, né? Nem é uma sessão totalmente dentro dos padrões, porque a gente se conhece fora daqui. Mas falar sobre esses assuntos que eu já sabia que você tinha como valor, que a gente já conversa fora daqui e tal, mas mesmo assim, falar, o poder da fala, ter falado isso hoje de uma forma expositiva, qual sentimento te trouxe de você poder falar isso e saber que de repente alguém na internet, até em outro país, lá em Portugal, pode ouvir essa sua declaração? Eu tenho medo, porque assim, às vezes a pessoa escuta, né, esse pensamento meu e se ofende, mas assim, não é a minha intenção ofender ninguém, na verdade eu queria poder abrir uma luz assim para a pessoa enxergar que o consumismo ele não é fuga para nada, que você, assim como você falou que eu estava comendo docinho, que eu estava comendo, o meu sentimento era uma fome emocional, às vezes você quer gastar, mas você não quer gastar porque você precisa, porque você tá com uma fome emocional de gastar, de consumir, uma necessidade totalmente emocional. Você está querendo suprir alguma coisa dentro de você que você não trata, né, psicologicamente, né, que você não faz uma terapia, enfim, você quer suprir aquele vazio com uma coisa material, né?
E que fique bem claro também que nesse conceito de live terapia, a Joelma não está falando para a câmera, apesar de nós estarmos gravando. A Joelma está falando para o Eduardo, que serve de espelho, para que essa fala volte para você mesmo e cause em você alívio, satisfação, exposição das ideias, né? E insights para... Eu não me dou bem com câmera. Eu não gosto de falar em câmera, tanto que se você olhar no meu Instagram, você mal vai ver eu falando. Acho que tem pouquíssimos vídeos em que eu falo, né? São mais fotos mesmo, minha, com as crianças, assim. Eu não me dou bem falando em câmera. E ao vivo, então, eu falo muito palavrão, assim. Sim. E como eu atendo criança, eu tento fugir disso, né? Porque, assim, não condiz com o meu público. Então, por isso que eu falei esse podcast, que é um podcast, na verdade, a gente só utilizou do formato terapêutico para ele ficar mais interessante. Te deu uma noção de que a terapia, de uma forma até que freudiana, né, de não focar no olhar direto, de deixar o paciente. Você acha que isso ajuda o paciente a se abrir melhor, a falar das suas coisas com menos retração, fica mais livre para falar? Eu acho que sim. Eu acho que o relaxamento, né, do aparelho em si já deixa você mais à vontade. E eu sou muito a favor do divã. Eu acho que até uma terapia que não seja freudiana, que totalmente comportamental, Sim. acho que o divã eu acho que tinha que estar, porque a pessoa fica muito confortável. Se você não está confortável, se você está numa cadeira totalmente ali sentado, às vezes você não... Se você não relaxa, parece que não vem com tanta facilidade assim, as suas emoções. Eu acho que quanto mais relaxado você tiver, melhor. Pois bem, então nós vamos chegar aqui à fase final da nossa conversa. Estou até com medo desse podcast, porque da eu nossa fiquei tão à live vontade terapia. aqui, eu devo ter falado muita coisa assim que eu tenho até medo, Eduardo. Eu quero agradecer aí a tua confiança de ter vindo aqui. É uma série nova de podcasts ligada à live terapia, especificamente aqui na cidade de Sorocaba, que é o nosso reduto hoje, né? Sim. E eu estou há alguns meses sem comer doce nenhum. Você falou bastante do docinho, né? E aí vamos terminar o nosso podcast. Eu queria te convidar, até vou falar com a Cássia, pra gente pedir um docinho. O que você acha, legal. Cássia? Não esquece de pôr a pizza nos palavrões. Então eu te agradeço. Você pode se sentar, fique à vontade. E nos vemos numa próxima live terapia. Se você quiser mandar um tchauzinho pro pessoal. Que vergonha!